Shalom, gente. Então, nós iremos fazer, né, diante deste tempo agora, 9 dias. E hoje é essa ministração para que vocês compreendam, né, o porquê, né, de, de Chanukah ou Hanukkah, né, o porquê essa festa nós comemoramos em si, né, com Yeshua, né, compreendendo ele dentro da festa. Então, já de antemão, abre aí a tua Bíblia em João capítulo 10. É o nosso texto base, tá? É o nosso texto base que nos respalda sobre essa festa. Então, João capítulo 10, o verso 22, que tem por título, né, a festa da dedicação, em que Jesus é interrogado, né? Versículo 22, tá? Então, é o nosso texto base. Do 22 em diante, até o 25, nós iremos aqui ler. 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Essa palavra dedicação, gente, é egnkania, que significa consagração, festa anual, né? Celebrada durante 8 dias, começando em 25 de Kislev, instituída por Judas Macabeus, em memória da purificação do tempo da profanação de Antíoco Epifanes. Então, esta festa, o qual esse nome já diz tudo, né? Dedicação. Era inverno. Então, essa festa ela tem início, né? Também nas raízes do inverno. Como vocês sabem, dia 21 do 12 de 2024, nós iniciamos a estação inverno. Só que, como nós estamos ainda em Kislev, ou seja, por este ano, né, nós tivemos um ano bissexto, tivemos Adar 1 e Adar 2, e aí houve, né, essa questão de datas em que se alinha, né, depois que nós fizemos, né, Nissan em si começa a se alinhar. Então, o inverno em si, né, ainda está no contexto de Kislev, em que essa festa inicia em Kislev e finaliza em Tevet, né, que já é um outro mês, e aí sim, tribo de Dan, inverno. Enquanto nós estamos finalizando, né, tribo de Benjamim, no mês de Kislev. Versículo 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso, se tu és o Cristo? Dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Então, esse é o texto em que nós ministramos sobre essa festa. E Hanukkah, ela é uma festa, né, judaica celebrada, né, em relação a uma dedicação ao novo templo de Jerusalém, né, até pelo fato do templo em si, em que o rei, né, da Síria, ele tentou, né, destruir totalmente, né, os judeus daquela época, né? Então,
os acontecimentos em si, que nós vamos aqui ministrar, deram origem a essa festa. Ela não se encontra, evidentemente, na Bíblia, é a história em si dos acontecimentos, mas a festa já era celebrada, como vocês viram, no tempo de Yeshua. Então, Hanukkah, ela é conhecida também como a festa das luzes ou da dedicação. Ela praticamente dura uma semana em si, né? E esse ano nós iremos fazer, né, 9 ministrações nessa direção, em que ela inicia, né, no dia 25 do mês de Kislev. É tão incrível, gente, porque eu estava olhando aqui o calendário, né? É incrível que neste ano, diante de todos esses acontecimentos, o Eterno, dessas questões, né, da malignidade, o Eterno alinhou essa festa, né? Evidentemente, na data colada praticamente ao dia 24, né? Que é o contexto em si. Aqui, ó, estava até olhando, nós iniciamos ela quarta-feira, que aqui nós iniciamos às 18 horas, que no caso já alinha no dia 25, né? O primeiro dia, que é, né, aqui o contexto do pós-natal em si, né? Essas datas paganizadas. Então, para a gente fazer essa confrontação, né? E aí nós sermos juntos, né? Venhamos receber esse alimento do eterno. Então, independente do ano ou como quer que seja, sempre dia 25 do mês de Kislev tem esse início desta festa, né? Em que as famílias judaicas naquela época, eles acendem velas ligadas a um candelabro chamado menorá, como vocês sabem. Logo nesse contexto da Hanukkah, ao acender, né, na reunião entre famílias ligadas a Hanukkah, né, que já é um candelabro, né, com 9, né, 9 hastes em si. Então, a Hanukkah ou a Hanukkah, que é a festa, ela é celebrada em uma dinâmica de restauração da adoração ao Templo de Jerusalém, ou seja, a uma rededicação ao Eterno. O povo de Israel viveu, nesta época, um tempo de domínio de outros povos. Eles estavam em meio, né, ao voltar a exílios da Babilônia. E houve a reconstrução do templo, que já tinha sido destruído por Nabucodonosor. E aí começou, né, o domínio dos povos, em que sempre, gente, sempre a fé, né, seja do povo hebreu ou atualmente do povo judaico, as regiões sempre não gostavam. Então, Israel começou a estar debaixo do domínio da Síria, que é um país vizinho. E este rei, né, Antíoco, ou Epifânio em si, ele decidiu transformar toda aquela região ao estilo grego. Comecem a juntar as peças grego, tá? Observem essa palavra, porque o intuito era banir o judaísmo. E aí começou a gerar descontentamento entre judeus naquela época, que não poderiam adorar o Eterno, ou não poderiam adorar da maneira em que, né, a Bíblia em si ordenava. Antíoco
transformou o templo do Eterno em um templo de Zeus. Junta aí, grego, Zeus. E aí chegou a sacrificar, anota aí também, porcos. Zeus, aliás, grego, Zeus, porcos. Animais impuros sobre o altar. Nesta época, uma família ficou conhecida como a família dos Macabeus. Eles lideraram essa revolta contra Antíoco e o derrotaram. Expulsaram esse exército sírio, né? E, resumidamente, o povo judeu purificaram o templo e voltaram a dedicá-lo ao Eterno. Em que dia? 25 do mês de Kislev. E por isso que a festa de Hanukkah, essa festa que está aqui, ó, em João, capítulo 10, do versículo 22, a festa da dedicação, ela é conhecida como este nome, ou da purificação. Eles foram purificar diante da contaminação de porcos, entre outras adorações. E aqui houve o milagre da dedicação do templo, que havia sido profanado. E como acho que alguns de vocês sabem, né, que sacerdotes em si, que naquela época eles tinham que acender a, o candelabro em si e o jarro de óleo consagrado, o qual era dedicado e que ficava no santuário. Diante desse milagre, só havia óleo para um dia. Contudo, este óleo durou toda a semana, porque existia um tempo para que a produção deste óleo, rigidamente falando, pudesse estar sendo curtida, né? Que era entre uma semana para o extrair do óleo consagrado para uso determinado para o acender o candelabro. Então, a festa das luzes, diante do lembrar desse milagre, traz, né, que o Hanukkah em si, em que nós sabemos que o Eterno instituiu 3 festas principais, como Páscoa, Pentecostes e Festa das Cabanas. Só que esses dias que nós iremos estar juntos é uma festa da terra para o céu. As 3 festas ou as 7 festas em si são festas do céu, instituídas pelo Eterno para a terra. 2 festas, como vocês sabem, Purim e Hanukkah, são festas da terra para o céu. E aqui essas festas servem para agradecer, no caso, essa festa especificamente, agradecer ao Eterno pelo livramento. E como nós podemos apontar essa festa de Hanukkah para Cristo, né? Uma festa cristocêntrica, que, por incrível que se pareça, é nessa festa que nós estamos vendo, né, o mundo em si iluminado para uma outra festa pagã, que é o Natal. E o comemorar, o compreender nessa festa real em Yeshua é saber que todos os símbolos, eles unicamente devem e apontam diante do candelabro a Yeshua. E a luz das lâmpadas do candeeiro de ouro
bem como uma coluna de fogo, elas apontam para que a luz do mundo é Yeshua. Ele é a verdadeira luz que ilumina as nações. E você vai observar isso em João capítulo 8, verso 12. Quando diz, eu sou a luz do mundo, aqui uma clara afirmação da sua divindade, em que Yeshua reivindica a autoridade e aponta diretamente para ele. O único capaz de romper, né, as trevas do pecado e dar a luz da vida a mim e a você, que nós somos pecadores. É evidente. Então nós iniciamos esse momento de festa com uma única certeza. A luz em que em mim ou em você que pouco brilhava, hoje ela vai iniciar e nesse processo que nós iremos passar, ela vai brilhar mais em nossa vida. Em nosso processo de busca, nesse momento de intimidade, na busca por Yeshua, que ele é a luz do mundo, né? Esse grande milagre operado pelo Eterno é uma festa de vitórias. É o ponto em que nós saímos do outono. Nós já estamos, evidentemente, com os pés já iniciando em um mover no inverno. Porque o outono foi um tempo em que vocês observaram confrontações internas. Nós somos elevados a uma busca pelo eu, a busca pelo profundo. E essa busca pelo profundo, muitos se perdem no meio do caminho. É só você notar quantas pessoas estavam totalmente armadas no inverno passado. Analisem no outono. Muitos ficaram no caminho. Podemos, né, analisar como o caminho no deserto para chegar a Canaã. Muitos não se dedicam como o Eterno deseja. Muitos se dedicam como ele deseja, como eu desejo. E eu falo por mim. Quantas vezes, né? Parar. Não, mas não pode ser eu. Tem que ser o Eterno. Avança. Vai. Aí um empurra ali, outro empurra aqui e você vai. Então, essa festa vem para que nós venhamos nos observar diante da dedicação. Apesar de ter um empurrando ali, um aqui, um vai, você olha, nossa, eu não estou só, vai, e nós vamos. Nós vamos. Para chamar mais uma vez, e diante deste tempo, para o arrependimento. Essa festa, ela fecha um ciclo maravilhoso. Gente, a Lara colocou aqui. Eu lembro que quando entrei em dia 7 do mês 2 de 2024, na administração tinha 83 pessoas. É sempre assim. É sempre assim. E depois vai. Porque o processo da libertação é desse jeito. Cada estação você vai peneirando, Sandra, vai peneirando. Vai peneirando. Então, essa festa ela é conhecida, gente, como a festa das luzes, como eu falei, né? Uma grande celebração que nos faz lembrar da rededicação do templo. Observe nas palavras que eu estou falando para vocês. Depois que os macabeus venceram o exército grego-sírio ali, o que aconteceu, gente? Nessa festa, analisem que eu, você,
Nós somos o templo do Espírito Santo. Observem bem. O Eterno, ele nos dá mais uma chance. A festa é uma festa de uma rededicação. O templo estava sob domínio. O Eterno delibera milagre, uma só família, uma multidão de pessoas, apenas uma família que entendeu o propósito dela, fez com que houvesse um mover. E para que nesse momento agora, eu, você, como templo do Espírito Santo, colocando Yeshua de forma cristocêntrica nessa festa, nós entendemos que o Eterno nos dá mais uma chance para que nós venhamos nos dedicar a Ele. Em que, gente? Acendendo as luzes. Muitos de nós passamos, ou estamos passando ainda, eu digo por mim, confrontações pesadas. Passamos por frequências de morte, e não só morte física, mas espirituais. Ataques para todos os lados. E muitas das vezes parece que nós estamos perdidos. Perdidos. Porque nós não entendemos nesse tempo que é o Eterno quem luta. E nós achamos que nós estamos sós, porque nós não estamos acostumados que é Ele quem luta. Nós não estamos acostumados a colocar diante da estação outono, Senhor, luta, eu descanso. Faz, eu descanso. E parece que nisso nós estamos perdidos. Porque o intuito também das trevas é esse. É trazer desespero, é trazer desistência, é trazer sepultamento nos nossos projetos. Mas é uma coisa que é incrível, gente. Se você está aqui conosco, entenda muito bem. Você que ficou conosco no outono, não foi fácil. Um tempo de verdade, um tempo de cavar profundo, que dói, no âmago. Nossa, como dói. O outono dói. Primeiro ano que nós fazemos, né, profundamente, mas o outono dói. E sem pauta, né? Contudo, imagine com pauta, Sandra. Aí quebra. Ó, projetos nascem, por incrível que pareça, aqui. Mas, gente, projetos também morrem aqui. Infelizmente, projetos, muitos continuam em trevas. Já outros projetos recebem a iluminação de Yeshua nesse momento agora. Porque muitos de nós passamos por momentos muito tristes, gente. O outono trouxe isso. E agora são tempos de dedicação. 9 dias, nós estaremos juntos. Momento de libertação que está vindo o inverno. Nós entregamos o nosso eu ao eterno, por mais que nós nem no primeiro ano do outono compreendemos, mas assim fizemos. Sem entender, entendendo diretamente ou não, vós sois templo. E foi nesse tempo que o templo foi rededicado a Deus. Gente, é tão maravilhoso isso. Ou seja, eu, como templo do Espírito, eu estou pelas impurezas, né, pelos porcos
por tudo aquilo que foi profanado. Eu estava sendo, né, em exílio, escravizado. E aí eu recebi libertação. E agora eu vou passar por um tempo de purificação, rededicação a Deus. Inverno. As coisas de Deus são maravilhosas, gente. Tudo se encaixa. Rededicação significa se humilhar, confessar o seu pecado ao Senhor, retornar a Ele de todo o seu coração, alma, mente, todo o seu ser. Essa festa vem como nós venhamos reconhecer a necessidade. Pera, eu preciso realmente rededicar a minha vida a Ele. Que ela venha renovar o meu ser. E eu começo a lembrar de uma coisa. Desde o momento em que eu levantei minha mão, ou porventura eu decidi, mas eu aceitei Yeshua. Em um momento eu retornei a Ele. E chega um momento que eu compreendo e vou me purificando e entendo que agora eu sou aceito como família do Eterno, adotado. Recebo vida eterna. O Eterno nos dá descanso de todas as lutas, trabalho, sofrimento. Ele nos elevará ao seu reino. E aí vai nos manter acima dos nossos inimigos. Gente, algumas lutas que vocês já passaram hoje, lutas que eu digo a vocês, certos principados, hoje não dói mais como antes. E agora é o entendimento que chegou a hora de rededicar como um templo, o voltar para Deus. Mudar profundamente desde o outono, de dentro para fora. Porque nós, né, trabalhamos profundamente os nossos pensamentos, desejos, queríamos sair, mudar de ambiente, fazer uma coisa diferente e né, desistir, em que muitos fizeram isso e ouviram uma voz e essa voz fez com que eles desistissem também. Muitos que estavam conosco. E isso faz parte do processo, porque muitos ficam ao saber que essa festa ela é totalmente linkada ao dedicar, desde o oferecimento de porcos. E aqui, gente, eu quero que vocês entendam que as ramificações de sacrifícios a Zeus, porque Zeus era uma ramificação do deus Sol pagão, que é a celebração que hoje é conhecida como Natal, entre outras deidades que foram sincretizadas. Vocês acham que essa data, porventura, é um momento qualquer? A celebração pagã associada a outros deuses desde a Igreja Católica Romana. Este Natal, a celebração do Sol Invictus, né, como Mitra, a este feriado que foi oficializado como Dias Natalis Invictus, né, ou Saturnália, ou até a associação à deusa do céu, ou a honra a Saturno, ou Semíramis, né?
esses cultos em si. Se nós fôssemos ver o quanto não honra-se a Deus, em que em todas as os contextos do mundo você vê honra a astros reis, Osíris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz, Nimrod, tanto, gente. A proliferação da Babilônia e a dedicação linkada a uma mesa e uma ceia para um porco no altar do Eterno. Muitos que ceiam em suas mesas ao Eterno. Olhem bem o que eu estou falando. Muitos em certas festas usam as suas mesmas mesas para colocarem lavagens de porcos e não honram as ceias, as alimentações, as dedicações em família, as festas celebradas, o poder da mesa e o convidar Yeshua e em certas festas pagãs comerem lavagem de porcos. E eu sou logo sincero, porque no mundo espiritual é a comida dessa época. Eu queria que só um segundo o Eterno abrisse os olhos de todo mundo e depois fechasse, para vocês verem os alimentos que são específicos dessa época e quem do lado está da mesa é um porco. Mas homens se levantam, assim como 6 pessoas se levantaram. E aí se transformou em um exército, o exército dos Macabeus. Lutaram pela libertação de Jerusalém. E aqui um tempo de purificação você tem, eu tenho, de restauração, de transformação. Eles venceram a guerra. A vitória dos judeus fez com que a sua vitória nesse processo do outono, hoje você tivesse a chance de purificação por toda profanação. Porque são tempos em que nós vamos refletir. Porque tudo faz sentido nesse tempo. E em tempos e estações, sim. E nós estamos passando por um tempo muito estreito, por uma batalha profunda e uma confrontação e um travar interno e externo, com muitas misturas de batalhas, muitos ataques vindo de um lado para o outro. Só que eu quero que você tome uma direção, clame ao Senhor, clame ao Senhor, para que Ele venha lavar o templo. Vós sois templos, com as águas vivas, lavar a profanação, feita por nós mesmos e pelos nossos antepassados, porque são tempos agora de restaurar altares. Não é tempo de se alimentar com porcos e não é nem tempo de comer comida de porcos. É tempo de jogar porcos no abismo. Vocês entenderam? É uma festa de rededicação de templo. É uma festa de consagração para um novo altar. O inverno está aí, chegando.
São tempos de limpar e também de guerrear. Pelos altares conquistados, vocês conquistaram muitas coisas, desde do inverno, primavera, verão e o outono, sem que vocês percebessem, sem que diretamente um ou outro dissesse: você foi liberto disso, daquilo e daquilo. Quando o Eterno faz, assim como Yeshua, não precisa divulgar. Não, não, pode ir. Estás salvo. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Não precisa divulgar. Assim é o outono. Muitos de vocês, libertos, sarados, curados, nem imaginam as tamanhas áreas que silenciosamente passaram e o Eterno aprovou. Altares que outrora foram entregues ao inimigo, agora são tempos de vocês, de nós reconquistarmos. Olha, você observa no outono quem está caminhando para ter uma paternidade. O outono mostra a intimidade. O outono mostra quem está querendo caminhar para ser selado e sair das garras da orfandade. Porque quem tem paternidade tem intimidade, quem tem intimidade tem fé. E chegou a hora de ter confiança para retomar tudo que foi perdido. Já chegou a hora de reacender novamente, gente, o fogo eterno da menorá. Já chegou a hora, é agora. É um tempo de reconquistar. Olha, o óleo de oliva, que era usado, né, para acender o fogo, só era suficiente para um dia. Eram 7 dias para poder fabricar um novo óleo, prepará-lo. E aí, como vocês entendem, o grande milagre de Hanukkah aconteceu. O Eterno fez com que esse fogo da menorá ficasse queimando, queimando, queimando por mais 8 dias. Tempo necessário para a preparação deste novo óleo. 8 dias do milagre da chama acesa. A festa de Hanukkah é uma festa de muita alegria, gente. Comunhão. É uma festa que nós meditamos. É uma festa em que nós nos dedicamos integralmente ao Eterno. Durante o dia dessa festa, o mundo em si tem diversas luzes com o falso Jesus. Vós sois luz do mundo. E agora, nesse momento, vós sois sal da terra. É um tempo em que as pessoas decididas, elas dizem: chegou a hora de cumprir o meu chamado. São tempos em que pessoas se levantam como sacerdotes que não aceitaram profanar o templo. Vós sois templo. Assim como a família de Macabeus, né? Se levantaram e dizem: eu não aceito. Eu não aceito dedicar a esses porcos. Eu não aceito essas impurezas num altar puro do Eterno. Até quando você vai aceitar certas impurezas? Vós sois templo do Espírito Santo.
São tempos em que você tem que entender que você é templo para dedicar o que é puro a Ele, dedicar o melhor. Não queira passar por certas peneiras. Não queira brincar com coisa séria do eterno. Se você colocou a mão, se você colocou um pé e disse eu quero libertação, não olha para trás. Mas também são tempos de compreensão do seu chamado. São tempos para que você venha receber nesses alimentos como nós iremos fazer nesse tempo agora juntos. Fruto por fruto, né? Fruto por fruto. Todo dia um alimento. Tempos em que você vai começar a iniciar o cumprir do seu chamado, recebendo esse alimento do Senhor. Tempos em que as vozes do Senhor começam a ser audíveis. E esse processo, né, começa a avançar, mesmo sabendo que é só o começo. Porque você foi chamado para não aceitar os pecados do mundo e nem ser participante dele. Uma família se levantou. Eu vou te dizer uma coisa. E assim eu coloco a minha família aqui. Deus, ele busca primeiro na família, gente. Deus, ele busca uma igreja, mas que seja uma igreja com famílias fortes. Por favor, entendam isso. Não adianta ter uma igreja com milhões, com famílias fracas. Deus busca a família. Deus busca que seja a família, né? A família da Silva, a família Pereira, a família Gonçalves, a família Macabeus. Deus busca entre, primeiramente, essa união, essa comunhão com Ele. E o que Ele faz, gente? Vamos arrumar o altar da família? Vamos limpar esse altar? Vamos purificar esse altar? Vamos santificar esse altar? Vós sois o templo. Estava cheio de porcos, profanados pelos sírios. E era um momento de limpeza. Compreenda, você é escolhido. E a partir de você, a sua família. Se só tem você, glorifique a Deus. Um ótimo começo. Através de você. Você não foi escolhido para você só se libertar por si só. O Eterno te chamou para que, através de você, se expandisse, não para a rua, primeiramente para a família. Você é escolhido para acabar com a profanação de altares. E não é pela força. Não é pela força. Muita oração, muitos invernos de jejuns, muitas festas de dedicação. Porque você, nós tivemos muitos altares profanados e dedicados às trevas. Muitos porcos. E o Eterno nos chama. Aí diz, você é escolhido para ser luz. Eu já te chamei, ó. Mas o que falta é você, posicionamento. É o posicionamento que nos muda.
Porque eu falo por mim. Nas minhas lutas internas, eu preciso mudar mais, assim como você. E a mudança, ela parte de um posicionamento. Quando nós nos posicionamos, Deus reage. E quando você age, o Eterno reage. E aqui mudou. Por um posicionamento de Matatias, né? E os seus 5 filhos. Eles se posicionaram, enfrentaram um exército, assumiram liderança, mesmo pequenos. Eu acho que nem tinha prática sobre nada de guerra, nada de exército, como nós estamos aprendendo dia a dia, um com o outro. Uma experiência aqui, uma experiência ali. E nós vamos avançando. Sabe? De início, gente, um exército despreparado contra um exército totalmente preparado e armado. Era o exército de Antíoco. Podemos colocar aqui como as trevas. Tem coisas que nós entramos, gente, na fé. Bora, bora. Gente, eu falo por mim, sou desse jeito mesmo. Então é tempo de compreendermos, né? E nos levantarmos, sairmos de contaminações. E nós temos que entender, pera, o meu geracional, né, foi uma, em muitas das vezes, famílias sacerdotais, mas que escolheram os porcos, escolheram a bagunça, escolheram as trevas, mas eu preciso me purificar. E eu preciso cortar esses laços. E eu preciso limpar o que eles sujaram. Toda a sujeira eu preciso colocar nos abismos, colocar na cruz, colocar no mar do esquecimento. Mas eu preciso me levantar. Mas eu não posso ir só. Macabeu se levantou e ele fez o que, gente? Levou seus filhos. Da mesma forma que eu, Brenda, nós temos que levar os nossos filhos. Eles precisam compreender o que nós vivemos, o que nós acreditamos. Não é viver diariamente, biblicamente, é o nosso exemplo. Nós somos. Nós temos que viver. Eles têm que enxergar isso. Não é de forma religiosa só. Ah, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não, gente. É muito mais que isso. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, sem que você nem fale. Eles estão vendo. Enxergar a Bíblia em nós e na nossa vida. Isso mesmo, Grazi. Nós, como pais, né? Especialmente, mostrar o correto sempre. Festas bíblicas, ensinando princípios, né? Festas voltadas para a família, porque é a visão do eterno, é uma visão geracional, era como eles se moviam, gente. Não era só ter papel, ter Bíblia na mão, era na cabeça, era aqui, ó, oral, oral. Não adianta nós nos levantarmos para cuidar de igreja, gente. Mesmo que nós sabemos que é importantíssimo isso. E as nossas casas, que são sagradas, não estarem bem, mancas, né? Destruídas. Não dá bom. Nós temos que entender que
as festas, a vivência, elas sempre aconteceram nas casas. Então, decida se posicionar. Decida, e eu falo por mim, Gilmar, decida ser alguém que o Senhor possa confiar. Então, decida dizer: eis-me aqui, Senhor. Gente, não é fácil. E dizer assim: ó, Deus, não precisa procurar outro, pode me enviar. Quando nós falamos na emoção, gente, é muito fácil. Quando nós amadurecemos e entendemos o propósito, aí nós dizemos: opa, o negócio ficou sério. O negócio ficou sério, porque antes eu queria pregar, eu queria dar pitaco na vida dos outros, eu queria. Pera, mas aqui agora é diferente. Agora é diferente. Agora o Senhor chama e diz: olha, tu és chamado, olha o teu buraquinho aqui, ó. Compreende quem és tu? E compreende o que o inimigo pode usar para te colocar para trás? Que não se trata só de pregação e de querer aparecer para o mundo com o seu conhecimento e não sei o quê, que o seu propósito é esse. E que você agora precisa confiar, se posicionar e decidir realmente se confia em mim agora. É como no outono. Pera, cadê? Cadê o pastor? Cadê o apóstolo? Cadê o profeta? Cadê Deus? Nada. Problema ali, problema aqui, e o mundo. Cadê aqui? Cadê ali? Outono. A alma gritando. Falo por mim. Porque se eu não me autoanalisar, gente, não dá certo. É esse entendimento que vai iluminar os nossos pensamentos, para que nós venhamos viver, né, da nossa casa uma extensão do reino. E a nossa casa forte, aonde você estiver, na sua igreja, a partir de você, da sua família, a igreja é forte. Não é hospital. A partir da sua casa de oração, a partir da sua casa assim, o caráter de Yeshua. Vós sois luz do mundo. Aonde você está? Porque esses dias de festa são dias em que nós iremos pedir ao Eterno mais um dia de azeite. Senhor, mais um dia garante para mim. Mais um dia um milagre. Isso, decisão, vivência e transformação. Vocês sabem, né, que nós profeticamente temos a menorá. E aí ela tem que queimar. Ela tem que queimar. Aqui nós vamos para a primeira Reis, né, 17, 14. Aqueles que confiam no eterno, não falta azeite. E eu falo esse texto por conta da viúva de Serepta, né? A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Gente, é desse tempo. Desse tempo. E é aqui que nós vamos entendendo, por mais que nós venhamos ter tempo de palavra, tempos e estações, nós somos fracos e nós esquecemos de muita coisa. E aí nós levamos, né, aquelas chamadas do eterno para entender.
Para aqueles que confiam no Eterno, não faltará unção, não faltará azeite na botija, não faltará farinha na tua panela. Praticar as festas, gente, por mais que simples que seja, nem sempre é fácil. Passar pelo outono nem sempre é fácil. Infelizmente, como religiosos, né? E essas raízes nós temos que tirar todas da nossa mente, do nosso ser. Nós fazemos às vezes de modo mecânico. E dessa vez, nós temos que entender a cada momento que essas festas, elas são oportunidades que nós precisamos fazer com que o nosso dia seja um dia dedicado à nossa família, tendo uma oportunidade que nós venhamos buscar, Senhor, muda a minha mente, a tua vontade. Porque Hanukkah nos ensina muitas lições. Uma delas, assumir a responsabilidade. Sabe? Qual? Era de gerar a próxima geração. Porque as próximas gerações serão resultado do que nós fizemos, do que adianta nós termos, sabermos várias coisas, né? Ou termos igreja, termos trabalho, tudo que você possa imaginar. Ah, eu estou montando a minha empresa, tudo que você possa imaginar. Aí eu te pergunto, você conquistou tudo. Você teve que fazer o sacrifício, às vezes, de abandonar, né? Seja, como a gente falou, né? Tinha 80, hoje tem 30. Abandonaram alguns. Não sei o porquê, mas cada um tem as suas responsabilidades. Imagine chegar em um certo momento e o Eterno falar: e a próxima geração? Você gerou tudo, você gerou empresa, você gerou tudo, você gerou tudo. E a sua família? E você que é pai e você que é mãe? E os seus filhos? Como está a próxima geração? Porque as gerações vindouras, elas são resultado do que nós estamos fazendo e ensinando hoje. E aqui, gente, tá a responsabilidade sobre escola, sobre, sobre igreja, sobre nós como pais, sobre os nossos filhos. E aqui nós temos que tomar a rédea, assumir a nossa responsabilidade para levantar essa geração, os nossos filhos, né? Para que eles venham dar continuidade. Continuidade. O Eterno está gerando algo novo no apóstolo. Veja movimentação, vem bênção aí. Amém. Eita glória. Então, essa, Alda, foi uma marca da família sacerdotal dos Macabeus. O pai começou. Pera. O pai começou algo, mas quem terminou foi o filho, gente. Observem a história. Você como pai, você como mãe, começaram tudo isso. Vocês falaram, eu dedico a minha vida ao Eterno. Só que vocês não afastam seus filhos. Vocês chamam para eles. Eles entendem. Ah, mãe, é assim, é assim. Por mais que eles tenham os seus afazeres, mas eles começam a conhecer e entender. Eu sei que muitos filhos de vocês são curiosos para isso. Vocês estão colocando sementes, sejam às vezes direta ou indiretamente. Eu creio nisso.
Assim como na família sacerdotal dos Macabeus. O pai começou, ele faleceu, mas o filho trouxe a vitória. O filho assumiu esse compromisso. O pai levantou um sucessor. Olha, nessa festa você observa algo em que muitos de nós, e eu falo por mim, já fui para a igreja só querendo milagre. Ah, eu quero milagre aqui, milagre ali, milagre aqui. Quando eles se levantaram, ele não se levantou só para ser o cara, sabe? Eu sou o profeta, eu sou o apóstolo, eu sou o pastor, eu sou o líder ali daquela empresa, eu que vou fazer. Na minha casa, eu. Não, ele não dependia disso. Quando ele viu o óleo, ele não falou só assim, simplesmente, eu vou orar e o milagre vai acontecer aqui. Não, por incrível que pareça, esse outono ensina pra gente algo profundo. Dependência. Olha, tá ali o óleo. Tá ali o óleo. Senhor, eu dependo do Senhor. Olha, eu, eu dependo só que o Senhor faça com que aconteça algo. Nós não temos tempo. Nós não conseguimos fazer com que este óleo esteja pronto. Mas, Senhor, nós estamos aqui acendendo esse primeiro dia. Nós estamos acendendo. O restante dos dias é dependência. Nós dependemos do Senhor para continuar acesa. Olha só, gente. Dói a dependência. O Senhor, por causa de uma pessoa posicionada, por causa de você, ele estabelece milagres. Quando você estiver na sua igreja, quando você estiver onde você, porventura, né, desejar, não viva, não flua para depender só de milagres. Flua no Senhor. Se o milagre vai acontecer, nossa, glória a Deus, né? Se não acontecer, gente, continua. Flua no Senhor. Confia nele. Não dependa desses moveres para que as coisas aconteçam. Seja você, basicamente, um instrumento do milagre do eterno. Porque nós sabemos que este templo, como o templo que estava impuro de Macabeus, impuro, como nós, essa festa de dedicação, você, precisamos ser limpos e nos dedicarmos ao Senhor novamente. Sairmos e pedimos, Senhor, Senhor, nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Tira, arranca a profanação. Eu quero ser teu filho. Eu quero entrar nesse momento agora e receber fruto por fruto do teu amor. Muitos de vocês, né? Até eu tô assim chorando, gente. Tô chorando muito. Pense no outono que me fez chorar. Pode haver choro, muito choro. Oração, tudo.
Mas quem é maduro, né? Ele não depende de sinais. Ele vai e faz o que tem que ser feito. Eu estou aprendendo isso. De dizer, Senhor, até pelo fato de nem ver sinal, né? O apóstolo vê sinal, tem que, tem que ir e fazer o que tem que ser feito. Nem muito menos eu aprendi, gente, nesse meio termo da minha vida, né? Ah, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero sentir, eu quero. Ah, é imaturo. O maduro não precisa sentir. Ele simplesmente se move dentro daquilo que o Senhor lhe ordenou. Aí eu recebi mais uma pancada, né? O maduro nem precisa ouvir uma nova direção, porque ele sabe que a palavra do Senhor é imutável. O maduro só obedece. Ele só obedece. Ele tem postura, ele dedica-se, ele tem maturidade. E ele entende que, seja você o milagre. Que o incrédulo ali, ele precisa para começar a crer. Aí foi que a mente da gente vai começar a ser dilatada, né? A gente começa a entender princípio, valor, verdades. Aí o coração começa a compreender e o Senhor começa a nos dar um entendimento e uma direção, posição. A palavra profética é direcionada. E aí nós mais não somos envolvidos e atraídos por sinais, por luzes falsas desses tempos. Somos atraídos pelos princípios, pelo caráter de Yeshua, em que ele é a luz do mundo. Nós somos direcionados pelos princípios e eles vão nos dando a autoridade, vão nos liberando poder e patente. Não adianta, né, querer ouvir a voz de Deus, ter sinais, maravilhas, milagre e não sei o quê, mas eu não consigo obedecer. Eu nem tenho caráter autêntico. Como conseguir? Eu quero ser reconhecido no mundo espiritual. Comece obedecendo princípios. Celebre. Adentre nos tempos e estações. Celebre as festas do Senhor. Porque os maiores segredos e vocês já começam a entender de estação a estação. E quando vocês se movimentarem nas próximas estações, vocês vão entender esse amadurecimento. Porque ele é periódico, ele é processual, valores e princípios, valores e princípios. E vocês estão caminhando. Quando nós entendemos que a nossa vida é simplesmente fazer a vontade dele. E aí, uma coisa, né, que, né, por mais que a gente seja fale tudo, tem uma coisa que a gente não tem medo, é de guerrear. Então, se nós entendemos o que nós estamos guerreando por princípio, gente. Pelos valores, pelo que nós chamamos de cultura do reino de Deus. O que é a cultura? É quando o mundo celebra algo e nós não participamos.
E aí nós não temos medo de confrontar certas guerras, de nos posicionar, ainda que você seja a única voz na sua casa, a única voz na sua rua, a única voz no seu bairro, a única voz na sua cidade. Não tenha medo, porque o Senhor vai levantar pessoas para caminhar com você. Eu me sentia só, sabe? Você vai para certos caminhos e aí você fica se perguntando tantas coisas na sua cabeça, né? E aí nós tomamos certas posições, mesmo que será que vai dar certo, né? Duvidando do eterno, né? E você se movimenta. E agora você entende que o Senhor vai levantar pessoas para caminhar com você, pessoas sinceras, posicionadas, guerreiras, que não desistem, porque eu tinha um maior problema comigo, que era a desistência. E luto diariamente. E hoje eu entendo, quando nós caminhamos juntos, e aqui não se trata de estar com pessoas por igreja. Pera, não, é reino. Cada um no seu cantinho, cada um faz uma coisinha e junta em prol do reino. Vós sois sacerdotes e reino. Cada um do seu jeito, da sua forma, orando, por mais que às vezes distante, perto, é mais do que líder e liderado. É quando nós entendemos de reino e pessoas decidem, não, eu quero caminhar com você. Eu quero compartilhar, eu quero levantar isso com você. Por mais que estejamos longe, mas eu entendo que eu preciso amadurecer, mas estando juntos. E aí as suas experiências, elas nos ajudam e as nossas ajudam você. E nós assim nos movemos. Porque antes nós achávamos, gente, muito triste. Naquela passagem de Elias, né, Alda? Chega no momento do desespero dele, Senhor, eu tô só, né? Quem nunca fez isso, hein? Aí o Senhor diz, não, olha aí, ó, tem 7.000, você não tá só, para com isso, eu vou te colocar em um lugar, você não tá só. Gente, eu falo por mim, ué, pode ter certeza que tem outras pessoas, o Senhor vai agregar, eu confio nisso. Eu coloquei 500 pessoas para a gente guerrear junto, sabe? 500. Eu creio, eu não tenho medo. Para quê, gente? De guerrear pelos princípios da palavra do Eterno, pelas verdades. Porque é inegociável para mim. Eu não negocio. E eu não tenho medo de dizer para você, olha, eu não negocio isso. Tá aqui a palavra, mas você é maduro para avançar. Olha, Alda. Porque nós acreditamos que o Senhor enviará socorro. Porque a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, né? E rei, quando nós entendemos, está ligado a governo. Então eu preciso ter essa responsabilidade de cumprir lei. Rei é isso, gente. E ser sacerdote implica. Sabe o que implica ser sacerdote, gente? Sacerdote é o elo entre a terra e o céu. Pera, governar, é, né? Dominar, patente, autoridade, coroa. Mas também eu preciso, ó, do elo.
sacerdócio. Seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, ou na deliberação dos dons do Espírito Santo. Só dedique a sua vida. Não se conforme. Não se conforme com essa cultura grega, colocada nesse tempo agora do Natal. Essa cultura babilônica. Viva a cultura do reino. Assim como os macabeus assumiram a responsabilidade, gente, nós precisamos assumir. Estabelecer princípios. Nós somos essa Chanukah, gente. A Chanukah do Espírito Santo diante do Pai. E é tempo de ativação da luz do Senhor em nós. Eu coloquei, né, essas 9 ministrações do fruto do Espírito. A ativação para que venha iluminar, né, os olhos dos nossos corações. Porque nós temos que ser instrumento para levantar os remanescentes. Quantos foram os tempos que, né, a coragem, e eu falo por mim, nós travávamos. Porque não adianta falar de festa, calendário, não adianta né, fazer aquilo outro. Chegar no período do paganismo, você está dentro festejando. Não adianta querer ser um vinho novo se eu ainda sou um odre velho. Ah, e você diz, eu encontrei a minha tribo, né? Tô num lugar que eu, nossa, não adianta ter uma tribo contaminada, politizada, pagã, só de boa vizinhança, né? Não adianta. Os remanescentes não se dobram. Não se dobram, independente do seu alcance. Pera, eu só alcanço, eu só alcanço uma pessoa. É o seu remanescente. O Eterno vai lhe dar porção por porção. Não tenha medo. Não tenha medo de guerrear pelos princípios. Porque o Senhor vai te levantar como, né, um remanescente, tomando território por território, conquistando através da guerra, expulsando os inimigos. Na outra aula eu falei, gente, entendam bem como é a dinâmica do que é culto. Culto é o quê? Culto, ele tem uma mesa, ele tem, né, toda uma estrutura. Tudo é culto. É uma reunião de pessoas. Há mesa, há alimento, há. Quando nós ceiamos, estamos cultuando, né, ao nosso Deus. Da mesma forma em que há uma reunião de pessoas, independente de ter, né, de ter um pastor, de ter uma pessoa ou outro lá, um padre, seja o que for, vocês se reuniram para dedicação a algo, o mundo espiritual ele se movimenta, porque ele se transforma em um culto, em um aglomerado ali. Imagine o quanto de energia nesses tempos para as trevas. Tudo o que é deliberado de união, lembram o que foi o que Yeshua disse? Onde tiver dois ou mais, eu estarei. Porque ele sabe que onde tiver dois ou mais, é um culto.
Entendam. Então nós somos luz deste mundo, mas essa luz, ela precisa ser acesa. Luz apagada não tem utilidade. Não tem utilidade. Precisamos deixar com que esse azeite diário do milagre da provisão do eterno entre em nós. Então, o inverno está chegando aí já, né? Tenha coragem para fazer as guerras necessárias. E já começou agora nessa questão dessas festas natalinas, né? Se levante. Macabeu era uma voz isolada. Eu falo por mim, gente, né? E por vocês, quando nós vamos andando nesses tempos, em meio a governos profanos, se levantou. Inicialmente, você pode ser uma voz isolada, mas o Senhor vai usar o seu posicionamento. Você não mudou e você não vai mudar, porque a chama que há em você vai levantar outros remanescentes nessa geração. Seja somente esse fogo que venha clarear. Deixa que o restante, o Senhor vai trazer o milagre. Nós somos achando cá, gente, do Espírito Santo diante do Pai. E é tempo agora dessa ativação dessa luz do Senhor. É tempo de nós cuidarmos da nossa alma, do nosso coração. Então, que o Eterno te abençoe. Que o Eterno delibere sobre ti bênçãos sem medida nesse tempo. Posicionamento, princípio, acreditando na dependência do Eterno. Faça aquilo em que você foi chamado, na sua casa, na sua igreja, na sua vida social, no seu trabalho, com amor, com gratidão, com alegria. Celebre Hanukkah. Faça com que essa chama diariamente comece a ser, né, acendida, porção por porção, desde o braço, né, servidor, né, o braço do meio. Faça com que, através desse braço que é Yeshua, se expanda, comece a se expandir, que é a multiplicação do azeite. O Senhor só quer que você decida. Então, decida para que a partir de você, evidentemente, se expanda para a sua casa. Amém? Então, que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.